Acreditar em Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditar em Gestores Associados. Olá, mais uma vez gravando um programa Acreditare, que já passou dos 80 programas de entrevista. Muito bacana isso, muito bacana. Eu fico entusiasmado cada vez que eu vejo subir esse número, porque é sinal que a gente conseguiu contribuir com mais alguém, com mais alguma pessoa ou mais alguma empresa. Hoje meu convidado é Cristiano Ribeiro, ele é da Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional e ele já foi auditor. Olha que bacana. Então, por ele ser auditor, a gente tem uma afinidade aí de conteúdos e eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nesses detalhes. Tem tanta novidade aí, RDC nova, é isso mesmo, Cristiano? São normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho que já começaram, né, no ano passado, mas que a partir desse ano aqui vai ser bem rigoroso aí a parte de fiscalização, a parte de acompanhamento do governo com relação às mudanças. Cristiano, e você lá na sua empresa já definiu alguns treinamentos aí para esse pessoal que precisa? Porque com certeza leva um tempo para chegar na empresa, às vezes ou pela vigilância ou por algum Ministério Público, mas geralmente vem pós alguma ação. Para quem já está trabalhando com acreditação, com certeza eles vão se atualizando, porque a própria norma vai mudando de acordo com essas legislações. Então, existe alguma ideia de vocês fazer essas palestras, esse treinamento pessoal? A gente tem atuado na conscientização e na orientação de empresas que são clientes nossas, para poder entender a necessidade e a aplicação das normas regulamentadoras e das mudanças que vêm ocorrendo junto à legislação. Para deixar claro para o telespectador sobre o que vem ocorrendo, né, o que acontece com a legislação, a segurança do trabalho ela já começa a ser tratada na lei maior do nosso país, que é a Constituição Federal. Que bacana. Então, ela já fala sobre o direito do trabalhador ao ressarcimento do trabalho penoso, insalubre e perigoso. Entendi. Essa ação, né, essa orientação que existe na Constituição Federal, ela é desdobrada em todas as demais esferas legais. Perfeito. Então, a gente vê o assunto segurança do trabalho junto ao Ministério do Trabalho, é onde nós vemos as normas regulamentadoras, junto à Previdência Social, é onde a gente vê as questões principalmente ligadas à aposentadoria especial do trabalhador. A gente vê a segurança do trabalho no Código Civil, no Código Penal. Então, se eu causo dano ao trabalhador, eu preciso reparar esse dano. Se eu gero um trabalhador acidentado, eu posso responder pelo crime do acidente que eu gerei. E vejo isso, por exemplo, no Ministério da Saúde, o direito do trabalhador ser assistido no caso de acidente. Então, todas as esferas da legislação é tratado esse assunto de segurança e saúde do trabalho. Sim. Ô, Cristiano, o pessoal tem muita tendência para olhar os EPIs e esquece, às vezes, que o equipamento de proteção coletiva também é muito importante. Como é que a gente pode lidar com isso para facilitar? Eu lembro que na pandemia se pensou muito em coisas individuais, mas o que causou mais efeito de segurança foram quando a gente pensou nas coisas mais coletivas. É isso mesmo? É verdade. Quando a gente fala em segurança do trabalho, a primeira ação, né, então, dentre as mudanças que a gente está citando aí da legislação, uma norma regulamentadora que mudou foi a antiga NR9. Então, a NR9 ela pedia que as empresas elaborassem o seu PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, o PPRA ele deixou de existir
E no lugar do PPRA entrou o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Que bacana. E então hoje o foco é a gestão. E a pergunta que você me fez é extremamente pertinente diante dessa questão legal. Por quê? Porque a norma regulamentadora que trata do Programa de Gerenciamento de Riscos e do gerenciamento de riscos ocupacionais, ela fala que o risco ele precisa ser tratado com base numa hierarquia. Então, qual é essa hierarquia? Primeiro, a eliminação, a substituição da condição de perigo. Né? Então, o perigo a gente entende como sendo a fonte de risco. Se não é possível, eu parto para as medidas de proteção coletiva, que são as medidas de engenharia, medidas administrativas, e olha só, o último recurso que eu posso, né, que eu tenho, né, em termos de disponibilidade para proteção do trabalhador ao risco, é o equipamento de proteção individual. Sim, já é o último caso. Né? Exatamente. E é interessante, né? Porque quando eu penso em medidas de proteção coletiva, eu estou adotando medidas de controle ambiental, ou seja, eu estou protegendo todos que se encontram naquele ambiente de trabalho. Enquanto o equipamento de proteção individual só pensa no indivíduo. E ele depende do treinamento, ele depende do registro de entrega, ele depende da orientação, ele depende da cobrança, porque a necessidade de cobrança do uso do EPI é do empregador. E a gente vê, né, clientes, a gente vê empresas sofrendo reclamações e pagando indenização do trabalhador justamente porque o controle de entrega de equipamento de proteção individual ele não é adequado, ele não é eficaz. Ele entrega uma vez e não dá a importância necessária, exatamente. Ele acha que só porque deu, está dado, e não é bem assim, né? Exatamente. Olha, Cristiano, que bacana isso que a gente está falando, porque é assim que eu vejo. Quando você olha para a empresa, às vezes ela dá até mais do que o necessário, mas ela não controla, é como se aquilo fosse... eu já liberei. Não é assim, né? Tem que educar. Por exemplo, é comum você às vezes ver profissionais que precisam usar luva, não usar, porque acha que aquilo incomoda ele. Ele pensa que aquilo, ele não tem risco algum, não tem, foi uma fala que você disse aí, perigo, né? Que é diferente de risco. Exatamente. Então, se você puder complementar essa fala, eu agradeço. Então, o perigo, ele diz respeito à fonte, à exposição, a uma condição que coloca o trabalhador, que pode colocar o trabalhador a uma situação. O risco, ele envolve o fator de exposição ao perigo, que onde existe a probabilidade da ocorrência de um evento que pode causar dano ao trabalhador. E aí eu tenho um fator de probabilidade e um fator de severidade com relação ao risco. Então eu consigo tratar o risco. O perigo eu não consigo tratar, porque ele existe, ele está lá, ele é presente. Né? Eu consigo eliminar, neutralizar, eliminar aquele perigo. Agora o risco eu consigo neutralizar. Então, um exemplo prático para que o telespectador possa entender, o perigo eu posso falar que é um cabo energizado, a altura é perigosa, a máquina é perigosa, a ferramenta é perigosa, o piso escorregadio é perigoso. E o risco é o quê? É o fator de exposição do trabalhador àquela condição de perigo. Então, a queda é um risco, escorregar é um risco, tomar um choque é um risco. Então, esses são exemplos aí para poder entender esse conceito. Que é muito importante, que hoje algumas normas acabou tratando tudo como risco para facilitar, mas que é um tremendo vacilo, porque realmente eu acho que se você pensa no perigo, você evita muita coisa. Agora, se você pensa no risco, você pode estar pulando etapas importantes dessa análise. Né? Perfeito, Ronaldo. Inclusive a norma regulamentadora que fala do PGR, ela traz uma sequência para que você possa fazer uma boa gestão de riscos. E essa gestão de riscos ela vai se basear em um inventário.
Então, a própria norma, ela fala, olha, no inventário, a primeira coisa que você vai fazer é identificar os perigos. Depois de identificar os perigos, vai apontar quais são os riscos relacionados a esses perigos e avaliá-los conforme probabilidade e severidade. E aí pode aplicar a ferramenta que quiser. E é um ponto interessante, né? Inclusive ferramentas que muitas empresas aplicam são ferramentas que vieram da qualidade. FEMEA, por exemplo, Sim. é uma ferramenta utilizada para analisar, né, o fator de ocorrência, o fator de probabilidade, o fator de detecção, análise preliminar de APR, né, análise preliminar de risco. Então são todas ferramentas que tiveram como origem a qualidade. É fundamental. A qualidade ela é demais. Eu sou apaixonado por isso, é uma coisa que me chama a atenção como ela ganhou espaço na nossa vida, e hoje eu quero levar isso para as pessoas, porque eu acho que tudo que você está falando aqui você pode levar para um indivíduo. Eu estou saindo com o carro, estou com o pneu careca. Qual o perigo disso? Qual é o risco disso? Exatamente, é isso mesmo. Né? Você tem o perigo de ser pego pelo policial e perder, levar uma multa, que é uma consequência pequena, né? Agora você tem o risco de derrapar, acidentar alguém e aí você ter uma consequência de ir preso, né? Não só isso, mas a condição de segurança aplicada ao próprio produto. Pois é. Então, se a gente pensar, por exemplo, num veículo, num carro, eu tenho peças que compõem esse veículo que são peças de segurança. Então, um eixo de direção, um parafuso de roda, parte de um sistema de freio. Sim. Então, são componentes que, caso falhem, eu posso comprometer a segurança do próprio usuário. Então, o conceito de segurança e qualidade, eles estão muito próximos. É verdade, é verdade. Olha, Cristiano, eu estou impressionado com o nosso assunto aqui, que eu tenho certeza que isso vai chegar para aquele que está assistindo e ele vai falar assim, poxa, eu preciso começar a pensar mais nisso. Porque para mim esse é o meu objetivo, é chegar em quem está assistindo de uma maneira muito simples e alertá-lo. Olha, você pode aplicar a qualidade na sua vida, você pode aplicar o gerenciamento de risco na sua vida, você pode ser melhor no que você faz usando um pensamento mais abrangente, não é isso? Exatamente. Hoje na segurança do trabalho, Ronaldo, a gente fala bastante da questão do comportamento do trabalhador e a busca do que a gente chama de interdependência. Então, eu como profissional, eu cuido da minha própria segurança e cuido da sua segurança. E dentro desse conceito de interdependência, existe a autonomia do trabalhador em entender aquilo que é o risco existente no seu trabalho e aplicar as medidas de segurança. Não existe risco zero na empresa. É verdade. Não existe risco zero. Então, a ação de controle está onde? Nas medidas de proteção coletiva, como você falou, que é muito importante, e principalmente em fazer aquilo que é certo. Muito bom. Cristiano, a gente vai fazer um intervalo e a gente já volta. Hoje eu não vou falar do Gabriel. Já falei demais dele. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. A Acreditare utiliza da experiência de seus consultores, mentores e coach para desenvolver líderes e gestores de maneira personalizada, em grupos ou individuais, com foco em planejamento estratégico, plano de negócio, plano tático, mapeamento de processos, acreditação, indicadores de desempenho e análise crítica de resultados. Faça uma consulta sem compromisso
isso com Acreditare Gestores agora mesmo. 11 32 30 86 61 ou 11 982 21 8006. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Como o nome, a Acreditare acredita que você pode ser melhor, como pessoa e como empresa. Ele vai ficar puto. 3 programas que eu falei dele. Ô Ronaldo, se eu estiver falando demais, você, não, tá perfeito, você tá perfeito. Corrige aí, viu? E aí, diretor? Tá pronto? De volta com esse programa maravilhoso, a gente aqui falando de segurança do trabalho, falando de medicina ocupacional, aproveitando o máximo da experiência do Cristiano, que também já foi auditor da qualidade, que fica mais fácil para a gente poder trafegar as informações e passar para vocês. Cristiano, quando você era auditor, já faz algum tempinho, pelo que você falou, mas que de vez em quando você ainda é obrigado a dar umas pinceladas, qual era a parte que você mais gostava de fazer e aquilo que você achava assim, nossa, isso é uma obrigação danada e não leva a resultado nenhum? Eu acho que a parte mais gostosa na auditoria é o aprendizado. Então, a auditoria é sempre uma oportunidade que a gente tem de aprender com pessoas, porque a gente tem profissionais aí com conhecimento, com experiência, e durante o processo de auditoria a gente aprende muito com o trabalhador. E esse relacionamento humano, eu acho que é a parte mais gostosa da auditoria. É verdade. E a gente eu gosto bastante do estudo, né, do aprendizado. Então, o aprendizado que envolve o processo de auditoria, eu acho que é a melhor parte. Né? A parte mais difícil da auditoria é o final, né? É a comunicação das não conformidades. Que né? aí todo mundo acha que está pegando no pé. Que... às vezes acontece isso mesmo, né? E algo que incomoda às vezes é a visão de buscar culpados. Então, se apresenta as não conformidades, mas quem foi o responsável por essa questão? Né? Na qualidade, a gente audita processo, não audita pessoas. Né? Que bacana. E da mesma forma, né, nos outros sistemas de gestão, a gente audita processos. Então, se houve alguma falha, a falha é no processo, na forma que aquele trabalho era realizado. Né? Pode existir um responsável, né? Mas ele não é culpado pela falha. Sim. E quando a gente analisa o processo, que a gente começa a olhar as atividades, e se você pensa no perigo pelas atividades, você quase que domina de alguma forma esse perigo, não é não? Perfeito. Hoje as normas de gestão, as normas ISO, elas estão baseadas no anexo SL, né? Sim. Então, o anexo SL, ela traz aqueles 10 pontos que são comuns e todas as normas de gestão, ela tem a mesma estrutura, justamente permitindo a sua integração. Então, a norma de qualidade, a norma de meio ambiente, a norma de segurança e saúde ocupacional, que é a ISO 45001, ela tem a estrutura que vai de 1 a 10, e com os requisitos aplicáveis às organizações, acho que é de 4 a 10, né, se não me engano. É isso aí, de 4 a 10. De 4 a 10. Então, nesse sentido, né, em todas as normas de gestão, existe o princípio de riscos e oportunidades aplicado. Então, a gente sempre faz a auditoria, seja qual for o sistema de gestão, com a mentalidade de risco aplicado àquele processo de auditoria. Né? Então, a gente fala, né, do risco, né, como nós comentamos no primeiro bloco, sobre o risco aplicado à segurança do trabalho, mas a mentalidade de risco, ela existe em qualquer sistema de gestão, da qualidade do meio ambiente, de segurança de informação. Então, os conceitos de análise de riscos, eles são aplicáveis a qualquer sistema de gestão. E você sabe, Cristiano, na minha experiência, e aí eu
vou aproveitar da sua para ver se eu vou ganhar força nessa experiência. Eu sinto que a maior parte das pessoas muitas vezes erram ou deixam de fazer porque não tem conhecimento daquilo que ele está fazendo. Eu lembro de um rapaz que bastava chover, ele corria para o gerador ou para a cabine primária, porque ele queria estar perto para acabar a força. Só que ele às vezes estava lá molhado. Ele não sabia do risco que ele corria estando molhado ali naquele ambiente totalmente perigoso, né? E quando a gente falou aquilo para ele, falou: nossa, Deus esteve comigo todo esse tempo. E muitas vezes é a pura falta de noção mesmo daquilo. Ou quando uma pessoa está numa certa altura, sem nenhuma proteção, ele acha que nada vai acontecer com ele. E aí quando você começa a explicar, a pessoa muda o semblante assim. Aí ela começa a ver o risco que ela correu por, às vezes, muito tempo. Não só na qualidade, mas na segurança, em qualquer sistema de gestão, a percepção, o desenvolvimento da percepção do trabalhador com relação ao risco, ela é necessária. Então, é papel da empresa, conforme inclusive legislação, identificar, reconhecer, entender quais são os riscos, dimensionar os riscos existentes dentro da empresa, isso com relação à atividade mesmo. Aquilo que o trabalhador faz é a tarefa real do trabalhador, não é a tarefa prescrita, né? Porque às vezes, por exemplo, você tem a tarefa prescrita do porteiro lá da empresa, é atender público, né? Receber lá a mercadoria, mas a tarefa real não vai mostrar, na condição real, essa ida dele na cabine não vai estar escrito lá, não. Não vai estar. Não, Cristian, você fez eu lembrar de uma cena, eu vou comentar porque realmente eu não aguentei. A hora que você falou, eu lembrei de uma cena, que é a famosa tarefa real, né? Se falou na norma que tinha que combater a pessoa entrar com arma. E aí o porteiro chegou um policial. E o porteiro estava tendo auditoria, e o porteiro não queria que o policial entrasse porque ele estava armado. E usou a norma como referência para poder falar que ele estava cumprindo a norma. E aquilo foi, ele falou, só alguém do Exército ou da Polícia Federal que tem esse poder para tirar a minha arma. Aquilo virou uma confusão. Tudo por uma frase, por uma norma, e que a gente precisa saber interpretar, né? Exatamente. Aquilo que é apresentado, né, em procedimento, em medidas de controle, né, precisa ser realmente bem interpretado e aplicado da forma adequada. Que é o que eu falo da educação, o quanto a educação ela é importante. Quando você... Porque a gente acha que uma palestra, a palestra alerta muita coisa. O treinamento, ele também ajuda bastante. Mas a educação é se feito na prática. Então, é com as inspeções, é com as auditorias que a pessoa vai começando a ficar educado para isso. Não é simplesmente implantar e dar as palestras de treinamento. O treinamento ele é necessário, né? Mas ele, por si só, não vai garantir que o trabalhador ele adote aí todas as medidas de controle, todas as medidas de segurança ao seu trabalho. As medidas de segurança, ela precisa partir de um conjunto de ações. Então, a ação de documentação, a ação de orientação, a ação de treinamento, mas a ação de inspeção, a ação de revisão. É importante. Verdade. E uma coisa que eu sempre adotei como gestor é a análise crítica. A análise crítica daquilo que você faz com base nos indicadores. Porque às vezes o cara fala assim, eu não tive nenhum acidente de trabalho. Mentira. Está tendo. Mas você não, o problema é que você não relata. O problema é que o funcionário muitas vezes não quer relatar. Então, se você ignorar esse fato, você vai ser pego na auditoria, porque é quase impossível não ter, né? Alguma coisa tem. E se não tiver
Aí, ou você faz milagre, né? Você sabe que você trouxe uma situação assim, extremamente importante para a segurança do trabalho. Se a gente pegar o indicador, não é sinal de segurança. Vamos trazer um exemplo. O acidente que aconteceu no Golfo do México, daquela plataforma Deep Horizon. O acidente daquela plataforma, que causou um desastre ambiental na faixa de 65 bilhões de dólares, ele aconteceu, né, 2 dias depois da empresa completar 7 anos sem acidente com afastamento. Então eles tiveram um acidente com um desastre ambiental enorme, morreram 11 pessoas e... Porque estava sendo iludido. Estava sendo iludido. Que se você pegar aqui no Brasil também, aquilo da água lá, da represa que explodiu lá, da contenção eu esqueci o nome da cidade. De Mariana também, que ignorou todos os sinais que poderia ter. Então, eu acho que é essa ideia que eu penso que a análise crítica contribui. Você, tendo a análise crítica, você fala, mas esse número é real mesmo? Ou eu estou, sem querer, já acostumado com ele, e eu tenho que simular isso de alguma forma, né? Exatamente. São as ações que vão demonstrar se aqueles resultados refletem a realidade da empresa. A gente não pode fechar os olhos para aquilo que a gente possui, aquilo que acontece dentro da empresa, entendendo que o número ele reflete a verdadeira condição de segurança do trabalhador. Olha, Cristiano, vou te falar uma coisa, o rapaz tem uma cabeça aqui, ó, maravilhosa. Essa parceria vai ser muito boa. Muito boa mesmo. Eu sei que você é do Nexus. Sou. Do Nexus de Osasco. Perfeito. Para você, eu tenho uma visão do Nexus, eu vou pelo Nexus para poder encontrar pessoas como você, para poder descobrir novos talentos, até para fazer entrevista e principalmente para criar laços para melhorar a qualidade das empresas. O que te levou para o Nexus? Bom, primeiro porque eu acredito em pessoas e minha atividade é uma atividade de relacionamento com o ser humano, com pessoas. Então a conexão para mim é importante e eu acredito na conexão, na troca de conhecimento, na troca de aprendizado. Outra questão é porque o Nexus é um grupo de network diferenciado, Ronaldo. É verdade. Diferenciado porque é um local onde nós temos a oportunidade de aprender com outros colegas, com outras pessoas. E esse aprendizado nos faz ser melhores e faz com que a nossa empresa também seja melhor. É verdade. Então, não é só a questão de fazer negócio, de gerar negócio, de vender, mas é a oportunidade que a gente tem dentro de um grupo e com outros empresários de compartilhar os nossos problemas, as nossas dificuldades, porque não é fácil a vida do empresário, né? Não é difícil, né? E são muitos problemas que a gente tem no dia a dia, muitas dificuldades. Nós somos muito solitários, né? Exatamente. Então, é um local em que a gente pode, de forma aberta, trazer os nossos problemas e lá a gente tem pessoa que nos ajuda. Temos pessoas que nos ajudam. Muito bom. A gente está chegando ao fim, gente, e eu vou deixar ele aqui fazer a propaganda da empresa dele, para que você anote aí se precisar de alguma coisa e os dados que ele achar necessário fazer o pitch, o seu pitch. Ok. Bom, eu sou o Cristiano Ribeiro, a minha empresa é a MWC Office. Nós estamos no centro de Osasco com a parte de medicina ocupacional, fazemos os exames médicos, os exames ocupacionais e a parte de engenharia de segurança do trabalho também.
O nosso contato, eu acho que é melhor nosso site, é mwcoffice, com 2 Fs, .com.br. Lá tem nosso telefone, as redes sociais, e o meu número de telefone é 11 96173 4839. Muito bem. E se você não decorou, o meu já é fácil, contato@acreditaregestores.com.br, que eu passo para ele. Gente, fiquem com Deus. Foi uma honra muito grande levar esse conhecimento, que eu acho que é importante para todos os empresários, empreendedores e principalmente empresários, para que a gente melhore a qualidade de vida dos nossos colaboradores. Até a próxima. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados.